Caros irmãos e irmãs, nosso amado Deus vem nos lembrar, na liturgia de hoje, que Ele nos ama e cuida de nós. Nós ouvimos o convite de Deus para o seu povo na primeira leitura. Vinde comer, vinde saciar a sua sede, vinde comer sem pagar nada, sem dinheiro. Venham, Ele convidou, venham comer e beber, sem ter como pagar. Depois, na segunda leitura, nós ouvimos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que nada nos separará do amor de Deus. Nem tribulação, nem dor, nem a morte, nada, nem criatura alguma, nem humilhação, nem nudez, nada. Nada que possamos viver, nada que possa nos acontecer, nos separará do amor de Deus. Nenhuma dificuldade, nada. Nós podemos pensar em tudo, e esse tudo não pode nos separar do amor de Deus. Nós somos alvo deste amor. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não aceite, é Deus que nos ama, e nos ama por primeiro, e nos ama sem exigir nada em troca. Diante de tudo que nós temos vivido nos tempos de hoje, tantos problemas, principalmente com a saúde, todos nós conhecemos, essa pandemia, mas também algo que tem atingido muitas pessoas. E nós aqui, na igreja, nós percebemos, pela quantidade de pessoas que vêm pedir ajuda, com relação à cesta básica, por exemplo. Não é só uma questão de alimento, mas em outras necessidades também. São muitas pessoas que estão sem trabalho. Também tem acontecido de muitas pessoas perderem seus entes queridos, amigos. Quantas pessoas estão falecendo por conta desta doença que assolou o mundo todo, mas também as mortes por outros motivos também continuam acontecendo. Mas é importante nós lembrarmos de que Deus está conosco. Embora a gente não consiga entender, embora nós sejamos tentados a nos revoltar contra Deus, por as coisas não acontecerem do jeito que nós gostaríamos que acontecessem, pelas situações que nós estejamos vivendo, por alguém que esteja sem trabalho neste momento tão difícil, alguém que esteja com a família sofrendo, alguém que esteja passando fome, alguém que não esteja conseguindo pagar as contas. São várias situações, são várias realidades que muitos de nós estão vivendo. Nós poderíamos dizer para Jesus, como os discípulos disseram: Senhor, despede esse povo, estes que estão aqui na missa, para eles irem atrás de comida, atrás de emprego. Despede eles, Senhor. Mas Jesus diz o quê? O que Ele disse aos apóstolos, aos discípulos, Ele diz para nós também. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Nosso Senhor nos ama e nada pode nos separar do seu amor. Mas Ele quer que o seu amor alcance aos nossos irmãos através de nós. Aí então apresentaram a Jesus aqueles 5 pães e 2 peixes. E o Senhor fez o milagre da multiplicação. E Ele entregou aos seus discípulos para que entregassem à multidão. Deus, Ele quer multiplicar os pães,
os peixes na vida de todos nós. E Ele quer entregar a nós, seus discípulos, para entregarmos às multidões. Hoje o Senhor vem nos lembrar de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama e de que Ele nos convida a vivermos esse amor junto com Ele, a vivermos a caridade. Às vezes nós pensamos assim, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. O que eu tenho em casa é muito pouco, é pouquinho. Com relação ao dízimo também, por exemplo. Eu vou dar o quê? R$5? Não tem me sobrado nada. Enfim, eu sei que todos nós temos a nossa dificuldade. Eu sei que a maioria de nós não pode pegar e dar uma cesta básica para uma família, mas pode dar um pacotinho de arroz, um pacotinho de açúcar, um óleo, um pacote de macarrão, um copo d'água. Quantas e quantas vezes, e eu também muitas vezes fiz isso, chega alguém no semáforo pedindo ajuda e nós negamos. Porque muitas vezes a gente não acredita que aquela pessoa realmente vai usar para se alimentar, para fazer um bem. Muitas vezes a gente julga, vai usar para droga, vai usar para bebida. Mas que garantia nós temos? A cada vez que nós negamos R$1, R$2, pode ser que a gente esteja negando esse pequeno peixe, este pequeno pão que Jesus multiplicaria na vida daquela pessoa. Não sabemos. Então vamos aproveitar, meus irmãos, esta Santa Missa, para pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós não oferecemos os nossos 2 pães e os 5 peixes. Por todas as vezes que nós não deixamos Deus amar as pessoas através de nós. Por todas as vezes que nós dissemos não para a caridade, para o amor. Porque é difícil, exige sairmos de nós. Muitas pessoas, graças a Deus, não é difícil, mas para a grande maioria ainda é. A grande maioria, sobretudo para aqueles que têm mais. Eu fico impressionado que às vezes fazemos alguma campanha na igreja de beneficente, para ajudar, seja rifa, ou doação de alimento, ou alguma coisa, de repente até para construir na igreja, enfim, para algum projeto social. Eu fico assim admirado de ver que aquelas pessoas que menos têm condições, às vezes são as que rapidamente ajudam. Às vezes dão um pouquinho dela, mas dão. Às vezes dão até mais do que outros que têm mais condições. São pessoas que entendem o que é o amor, o que é viver a caridade na prática. Tem pessoas que dão a tudo aquilo que têm. E aquele pouquinho, nossa, parece que não, mas faz a diferença sim. Porque é Deus que multiplica. Então peçamos perdão a Deus por todas as vezes que nós negamos a Ele, não só aos nossos irmãos, porque Ele mesmo disse, o que fizerem aos pequeninos, é a mim quem fazem. Se acolhem aos pequeninos, é a mim que acolhem. Se dão de comer, de beber, é a mim. Se visitam um doente, é a mim. Então todas as vezes que nós não amamos a Deus nos nossos irmãos, nem a Ele, nem aos irmãos, amamos somente a nós. E pedir a Ele a graça de ter um coração mais caridoso, um coração verdadeiramente cristão, que não pensa somente em si. Aliás, que nem deveria se preocupar consigo, mas que pensa nos irmãos, que entrega para Deus os 2 pães, os 2 peixes e os 5 pães, para que Ele faça um milagre. E isso não é somente material, não é só material. Estes 2 peixes, esses 5 pães,
também representam a nós mesmos. Quantas vezes a gente acha que não podemos fazer nada para ajudar as pessoas, que não temos talento, que cantamos feio, às vezes canta mesmo. Mas tantas coisas, tantas barreiras nós colocamos e a gente se limita a fazer nada para ajudar na igreja, para servir numa pastoral, num movimento. São tantos serviços que existem na nossa comunidade, na nossa paróquia, e faltam pessoas para servirem. E às vezes a gente não serve porque acha que não pode oferecer nada. Em casa também é assim. Às vezes acha que, eu não sei cozinhar. E nem se esforça para aprender. Eu não sei varrer. Nem se esforça de pegar a vassoura e tentar. Eu não sei arrumar a cama, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Quantas e quantas vezes a gente fica limitado a si mesmo e não pensa, não, por causa do outro, porque o outro precisa, necessita, eu vou tentar, pelo menos tentar. Então que o Senhor nos dê a graça de realmente queremos viver a caridade, de entregar os nossos 2 peixes, os 5 pães, o pouquinho que nós temos e o pouquinho que nós somos para Deus. Deixa Deus fazer. Pode ter certeza que Ele vai realizar um milagre na nossa vida e na vida dos nossos irmãos.